Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, para mais uma questão do seu simulado de Ciências Humanas. Dessa vez falaremos de uma questão que envolve questões naturais, mas que influencia na dinâmica dos conflitos mundiais. É uma questão no geral de geopolítica, é uma questão que envolve questões populacionais, envolve fluxos populacionais, então ela é um pouco mais complexa, né? Ela entra dentro daí do TRI com mais de uma habilidade, né? No rol de questões difíceis, tá bom? Mas analisando devagarzinho a gente vai conseguindo contornar esses problemas, tudo bem? Olha só, então vamos classificar ela como competência de área 2, habilidade 8, né? E aí o texto vai indicar isso, tá bom? Enquanto conflitos derramam sangue através das fronteiras, as pessoas também sangram, né? E todos os lados parecem imobilizados. As potências estrangeiras e regionais não podem se desvencilhar do conflito enquanto tiverem forças. Os jihadistas lutarão para desmantelar os estados. O diálogo não está na moda. Muitas coisas mudaram no Sahel ao longo dos anos, né? Sahel é uma região na África, né? E aí você vai localizá-lo geograficamente aqui, só um esboçozinho aqui para você, tá, gente? Ó, quando você entende aqui a região do Sahel, se você fizer uma linha no deserto do Saara, o Sahel é essa regiãozinha aqui, tá? Essa regiãozinha aqui que a gente está destacando para vocês. É uma região na África muito conflituosa, tá, gente? Muito conflituosa. E aí, claro, vai ser emissora de refugiados, principalmente para onde, gente? Ó, para a Europa, tá? Para a Europa. A ideia é o seguinte, é entender como isso vai ser impactante ao longo dos anos, mas ele continua, né, a ser um lugar que não faz concessões. Então, o que ele quer na questão? Uma consequência direta da desterritorialização. Gente, desterritorialização seria a perda de territórios, ou seja, seria a emigração. Se a área lá tem problemas de seca, se a área lá tem problemas de conflitos, se a área lá tem problemas de fome, você tem problemas de emigração, tá bom? Você pode inclusive falar dessa questão dos conflitos dos refugiados do Sahel. Tudo bem? Bacana. Olha só, forçada, então, são os refugiados. É o quê? O que promove essa desterritorialização forçada? Bom, a letra A fala polarização, ele quer uma consequência, não é causa, tá? Consequência. Alguns vão entender essa questão de uma forma, como a ideia de como é que esses migrantes são recebidos. Será por práticas de xenofobia? Será por práticas de acolhimento humanitário? A letra A fala de polarização política em países europeus. Pode sim, pode ser o gabarito. Solve as outras. Unanimidade na luta contra os jihadistas? Infelizmente não. Alguns estados, inclusive, né, são acusados de acobertarem grupos jihadistas, né, de financiarem grupos como esses. E a gente está falando de alguns países do Oriente Médio, tá? Enfim, não há essa unanimidade, tá bom? Infelizmente não. Crescente política imigratória na Europa Ocidental. Isso é interessante. Pelo contrário, a gente está percebendo o crescimento de grupos nacionalistas que não vão acolher tão facilmente esses refugiados, tá? E aí é importante colocar que isso não é crescente, tá? Plena integração em regiões africanas também não. Consolidação de estados no combate à imigração. Não, porque os estados na África são bem frágeis, não tem nem 100 anos. Então, não há essa consolidação. Quando a gente fala de polarização, eu vou citar dois casos bem simples. Ó. A Alemanha, que criou uma política chamada de portas abertas, tá? De receber bem, porque ali pode, inclusive, estar suprindo uma demanda que a Europa tem, que é o problema da população economicamente ativa, tá? Ou, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, na Hungria, a ideia do muro entre Hungria e Sérvia. Então você está já colocando aqui uma polarização. Tudo bem? Então nesse caso aí, letra A responde bem a questão. Como eu disse, não é uma questão fácil. Tem que ter uma noção geral da dinâmica dos fluxos migratórios. Mas é isso que gabarita a questão. Grande abraço, até a próxima. Valeu!